Oi pessoal, tudo bem? Estamos chegando ao final do Excel. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu garanto, vai valer a pena. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos, quais gráficos a gente utiliza em que situação normalmente, né? E vamos falar um pouquinho sobre a função C. Ok? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, e aqui na função C a gente vai ver elementos que a gente já viu em todas as aulas anteriores. Bom, então vamos lá. Para que serve um gráfico? Se eu bater o olho em uma tabela desse jeito que está aqui, eu vejo números, mas o ser humano ele é muito visual. A gente enxerga imagens, a gente não consegue visualizar números e saber o que está acontecendo com os números. Tá? Então, pessoal, os gráficos vêm para a gente bater o olho no gráfico e já ter uma avaliação da situação, do que está acontecendo, sem a gente precisar ficar verificando qual que é maior, qual que é menor, como que está. Em números isso fica muito mais difícil. Tá? Então, primeira coisa, antes da gente inserir um gráfico, a gente primeiro precisa selecionar as células que vão conter esse gráfico. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui nesse caso, pessoal. Lembrando, para selecionar, eu vou fazer aqui do lado para não estragar a tabela. Para selecionar, eu não posso dar um clique na célula e clicar por aqui, tá? Necessariamente, para selecionar, eu tenho que dar um clique no meio da célula, segurar clicado e arrastar. Isso eu estou selecionando várias células, tá bom? Então eu vou selecionar aqui todo esse conteúdo, tá? Professor, mas por que você não está selecionando o total? Eu vou mostrar, vocês já vão entender. Tá? O total nunca deve entrar no gráfico, ok? Bom, departamento, valor gasto. Então eu estou selecionando também aqui, pessoal, somente a referência daquele dado que vai ser gerado do gráfico. Não vou selecionar aqui o título superior, até porque se eu selecionar aqui ele não vai conseguir identificar. Tá? Selecionei. Pronto, como eu faço então para inserir o gráfico? Como eu já disse, inserir. Qual é o menu que eu devo usar? Inserir. Aqui, pessoal, nós temos diversos tipos de gráficos possíveis, tá bom? Gráficos recomendados, ele vai mostrar uma lista de gráficos que seriam ideais para esses tipos de dados que a gente está trabalhando, tá? E depois nós temos também outras opções aqui, como gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de linhas e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou falar com vocês sobre os três principais gráficos que a gente vai utilizar aí no dia a dia, mas depois vale a pena dar uma explorada em todas as opções possíveis, não vai dar tempo de a gente explorar todas. Bom, cliquei, selecionei, agora eu vou aqui. Esse tipo de gráfico aqui, pessoal, onde eu vou fazer uma comparação entre departamentos, não deve se utilizar um gráfico de linhas. Vejam, e eu já vou mostrar o porquê. Quando eu estou utilizando um gráfico de linhas, eu estou vendo uma evolução de gasto que não existe. Então, sempre que eu estou trabalhando com gráficos de linhas, a gente tem que pensar em evolução. Normalmente, o gráfico de linha é baseado no tempo, tá bom? Então, aqui não existe uma evolução desses valores. Não é que o financeiro depois passou para produção, depois passou para vendas. Então o gráfico de linha não vai dar uma real situação do que está acontecendo nesse momento. O que eu quero fazer é uma comparação entre os departamentos. Qual foi o que gastou mais, qual foi o que gastou menos com custo de reparo em computadores. Então nesse caso, qual que eu tenho que usar? Qual que é o ideal da gente usar? Nós temos duas possibilidades. Ou de coluna, né, e barra, eles funcionam da mesma forma, a diferença é que um é na vertical, o outro é na horizontal, tá? Então esse é algo que é bacana da gente analisar, tá? Tem a opção 3D, tem a opção 2D. Tá? O que é interessante desse gráfico? Todos vão ficar com a mesma cor de linha, porém eu consigo ver qual que é a linha aqui, né? Na verdade a coluna nesse caso, que está maior entre todos eles. E aqui na parte de baixo ele já me deu qual é a coluna da produção. Então, olha que interessante. Olha como é mais fácil enxergar qual é o departamento que consumiu mais aqui do que só olhando esses números. Imagina se eu tivesse aí, sei lá, 30 dados para inserir.
né? Então, batendo o olho aqui, eu já sei que esse foi o que mais gastou e já sei que foi a produção. E já sei que o financeiro foi o que menos gastou, né? Que está aqui dentre todos os outros. E esse daqui gastou um pouco mais que a produção, né? A vendas, e o marketing gastou ainda um pouco mais, mas todos eles até na faixa de 1.000. Só que a produção gastou aí na faixa de 3.000. Então a gente consegue analisar de forma visual, fácil, a forma de aqueles dados que estão ali pra gente. Quando a gente clica em um gráfico, duas novas abas são abertas aqui, dois novos menus, né? O design, do qual eu posso alterar aqui, eu posso alterar o design, então eu posso escolher onde vai ser colocados os meus dados, né? Se vai ter linha, se não vai, né? Como que vai ser exibido isso, tá? Tenho também como alternar as cores, e aí eu posso utilizar outros tipos de cores no meu gráfico, tá? Tenho a opção de adicionar itens. Esse daqui é um gráfico que não tem, mas eu gostaria de inserir linhas na vertical também. Então, como que eu faço aqui, ó? Eixos, títulos, linhas, não vai ter. Eu posso adicionar também uma linha de tendência, tá? Olha que interessante. Nesse caso não é interessante a gente ver, mas aqui a gente tem uma tendência de subir entre todos esses. Então não é algo que ficaria legal, mas a gente poderia adicionar isso, né? E aqui, ó, nessa opção de filtro, a gente pode ir adicionando e tirando coisas, né? Então eu posso tirar o financeiro, a produção, a vendas, né? Mostrar só um, mostrar só o outro e assim por diante, tá? Tem a opção também, pessoal, de aqui na parte de cima, além das cores, tem outras opções de estilo, ó, de exibição, tá? Que eu posso colocar para mostrar. Então tem vários aqui, né, de alto contraste, tem vários que a gente pode fazer. Vamos supor que sem querer o meu gráfico gerou, ao invés daqui ter os valores, ele gerou invertido, ele gerou os valores aqui e eu gostaria de inverter esses dados. Basta clicar aqui, ó, alterar linha e coluna, e aí ele automaticamente ele já consegue inverter para mim. A linha de tendência tá dando erro, claro, porque eu inverti, né? Mas eu posso alternar entre linhas e colunas, e eu também posso fazer uma resseleção de dados, tá? Então aqui, vamos supor, eu esqueci, faltava um dado, faltou uma linha. Vou fazer aqui o exemplo para vocês verem. Eu vou pegar só desse pedaço, vou inserir esse gráfico, e aí eu esqueci desse outro pedaço. Tenho duas formas, tá? Uma delas é puxar por aqui, e aí eu puxo o gráfico todo, ou eu posso vir aqui em selecionar dados, e aí onde está aqui o que eu quero que seja adicionado, eu posso editar e adicionar aqui, tá? E aqui a mesma coisa, pessoal, no valor gasto eu posso editar, minto, aqui na parte de cima é só o título, tá? Aqui na parte de baixo que eu seleciono os dados, aí eu clico aqui, pronto, dei ok, os meus dados estão ali, os que estavam faltando. O mesmo vale se eu quiser excluir um dado, vamos supor que eu selecionar junto o valor total. Gente, por que o valor total não deve nunca entrar em um gráfico? Porque vejam, né, pelo menos desse de barra de comparação, porque vejam, se eu selecionar o valor total, ele sempre vai ser o maior de todos e eu não posso usar ele para fazer uma análise entre os meus departamentos. O que eu posso fazer é que o meu valor total, e eu consigo avaliar qual é a fatia do meu valor total que cada um consumiu, né? Mas o caso aqui, nesse caso não seria interessante eu utilizar o valor total dentro da minha linha do gráfico, tá? Bom, agora aqui, pessoal, é o gráfico de vendas de uma sorveteria do ano de desde janeiro de 2017 até março de 2018. Nesse caso, eu quero fazer um comparativo do mesmo dado, da mesma informação, ou seja, vendas é a mesma informação, mas dentro de um tempo, tá bom? Então, como que eu faço? Qual é o tipo de gráfico que seria o ideal? Desculpa, antes que eu me esqueça, aqui também nós temos a possibilidade do gráfico de pizza, tá? O bacana do gráfico de pizza é que a gente consegue ver
quanto da fatia de uma pizza cada departamento consumiu, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, a gente vê que o financeiro foi uma fatia bem pequena e já a produção foi uma fatia bem grande da pizza. Eu consigo ver que passou da metade da minha fatia que eu tive de custos totais, passou da metade da fatia que eu tive de gasto do meu orçamento, né? Do que foi consumido pelos departamentos. Então, sempre que eu quiser fazer comparações de coisas diferentes, de departamentos diferentes, de dados diferentes, eu devo utilizar o de barra, né? Se eu quiser fazer comparação de alunos de uma sala, por exemplo, qual foi o aluno melhor, qual foi o aluno pior, eu posso fazer o de barras. Se eu quiser fazer um gráfico para analisar de um todo, qual foi o consumo de um todo, o gráfico de pizza é bom, né? Também chamado de pie ou torta, né? E aí já aqui no gráfico que eu quero fazer uma comparação do mesmo dado baseado no tempo, aí sim, pessoal, a gente vai fazer o gráfico de linha. Aí o gráfico de linha ele fica interessante porque a gente consegue fazer uma análise da curva de vendas, ou seja, qual foi o mês que eu mais vendi. Então, tanto janeiro de 2017 quanto de 2018 foram bem parecidos, com um pouquinho a mais para a venda de janeiro de 2018, tá? Já aqui eu fui descendo conforme foi chegando o inverno, eu fui perdendo o nível de vendas, né? E aí volto a subir conforme o calor foi chegando, tendo um pico de vendas. Então, bacana do gráfico de linhas. Opa, estava dando Ctrl R. O gráfico de linhas ele é interessante para eu conseguir ver quando há o meu pico e aí assim poder fazer um planejamento de compras de materiais e insumos, por exemplo. E o interessante do gráfico de linhas, pessoal, é que eu posso também fazer uma prospecção. Então eu sei que está aqui e se eu começar a pegar determinados anos a mais, né? Então pegar aí 17, 18, 19 e pegar tudo isso, eu consigo fazer uma prospecção de venda. Se eu estou numa linha de tendência, por exemplo, juntando esses anos e eu adicionar aqui uma linha de tendência, deixa eu só achar ela que eu nunca... Aqui ó, linha de tendência. Aí eu posso colocar uma linear ou exponencial, vou colocar uma linear, eu posso ver que eu tive um pequeno aumento na minha tendência de vendas. Ou seja, ficando aqui na faixa de 20 a 30 de média e com um pequeno aumento entre janeiro de 2017 até março de 2018. Então, conforme eu vou aumentando esse meu N, né, essa minha quantidade de dados que eu tiver, eu consigo fazer uma análise melhor dessa linha de tendência. Então tem bastante coisa interessante. Para quem trabalha aí com parte de estatística e tudo mais, é bem bacana isso daqui. E pra gente mesmo, né, na nossa vida, fazer um orçamento financeiro baseado naquilo que a gente tá gastando, né, fazer uma comparação. Já aqui, pessoal, na vendas da sorveteria, eu fiz uma tabela para a gente fazer uma análise de 2 anos diferentes. O bacana de fazer dessa forma, gente, em 2 colunas separadas, é que aqui no inserir, quando eu insiro um gráfico de linhas, uma linha sobrepõe a outra, tá? Então, olha que bacana, eu consigo ver aqui a linha em azul o ano de 2017. Como que eu sei que é o ano de 2017? Eu posso até analisar aqui, ó, dezembro, 38 mil, eu sei que ficou na faixa de 30 mil. Já em dezembro de 2018 eu tive um aumento considerável de vendas. O que eu fiz aqui então? Eu tô vendo que todo o meu gráfico está muito parecido. Mas em 2018 eu tive uma queda maior no mês de fevereiro, eu vendi menos, mas o restante ele está todo muito parecido. Só que em novembro eu tive um ganho muito de vendas, eu teve um aumento substancial de vendas. O que eu fiz nesse período para poder melhorar e ter melhores vendas? Então cabe aqui a gente analisar. E aqui, por que eu não vendi tanto quanto aqui? O que eu fiz de diferente? O que aconteceu de diferente? Tá? Então dá para a gente fazer uma análise muito interessante baseado na linha do tempo de vendas e assim por diante. Pode-se fazer também
uma análise para quem tem, às vezes, criança em casa e anotando todo mês a altura da criança e aí fazer um gráfico de quanto foi o ganho, né? Vai dar uma curva exponencial, provavelmente até a faixa aí dos 18, 21 anos, depois ele vai estabilizar a faixa de crescimento. Isso daí é legal para a gente poder ver e ter no dia a dia, né? Agora vocês podem ver aqui, ó, que o Série 1 e Série 2 não saiu com o nome 2017 e 2018. Mas eu queria que saísse. O gato do vizinho aqui tá animado. Eu queria que saísse aqui 2017 e 2018. Como que eu faço isso? Seleciono aqui o gráfico, clico em selecionar dados e onde está série 1 e série 2? Série 1 é essa primeira, tá? Eu clico em editar, ó como que eu sei que é essa primeira. Então eu gostaria que o ano de 2017 saísse como nome. Como que eu faço então? É só digitar a célula B34 igual a B34. Ou eu posso clicar aqui e dar um clique nela, tá? Cliquei, pronto, já veio para 2017. Cliquei em editar. A parte de baixo são os números que vão compor a linha. A parte de cima é o nome, é o título dela. Cliquei aqui, selecionei 2018, dei OK e pronto. Agora tenho nomes dessas linhas e não vou precisar mais tentar ficar adivinhando o que significa cada linha dessa, tá? Título do gráfico, como que eu faço para dar o título? Basta dar 2 cliques e editar e escrever aqui normalmente. Vendas sorveteria. Bom, pronto, meu gráfico está com o título, está com as séries nomeadas e ele está perfeito como deve ser. Aí é claro que a gente tem possibilidades de layouts, né? Aqui para escolher, como eu já expliquei, temos a opção de alterar aqui o layout de forma rápida e aí você tem que analisar aquele que melhor se adequa para sua necessidade naquele momento. Apagando esse, vou para o próximo. Análise de vendedores. Esse, o ideal, seria o gráfico de barras, tá? Tanto assim quanto assim, não importa. Mas o ideal é que ele seja o de barras, porque aí eu consigo analisar, bater o olho e ver qual foi o que melhor vendeu. Ele já me dá os nomes, aqui o valor de venda, mas eu acho que assim, em linha não ficou bom. Então talvez esse, o de coluna, seja melhor. Até colocar um 3D aqui para dar um efeito bacana, para ficar bonito, ó, a gente consegue avaliar muito melhor, tá? E aqui posso adicionando os elementos como eu já mostrei para vocês, ó, linhas de grade, posso adicionar na horizontal secundário, que são essas linhas a mais aqui, para a gente ter uma noção melhor de se está acima do meio ou abaixo do meio. Temos diversas outras opções, pessoal, que não dá para a gente ver tudo de uma vez. Eu falei que a gente veria a opção de C, C não, né, a função C, mas pelo tempo do vídeo que a gente já está tendo, eu acho que eu vou deixar para um vídeo seguinte para vocês, tá? Então eu vou deixar esse vídeo aqui somente de gráficos gravados para vocês e vou gravar um próximo vídeo falando sobre a função C, que ela é muito interessante, ela é muito boa e vai auxiliar muito a nossa vida. Ok, pessoal? Eu espero que tenham gostado da aula, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, tchau!